Bolsonaro ignora abismo gerado pelo racismo, dizem defensores públicos. Afirmar que o racismo é raro no Brasil é desconhecer o preconceito enfrentado por mais da metade da população negra brasileira, que luta todos os dias por seus direitos e contra o retrocesso. Afirma o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais do Brasil, ANADEF, Igor Roque, é o nome do presidente. Olha, eu tive uma experiência chocante quando eu conheci, por causa desse trabalho que eu faço, eu conheci um bolsonarista fanático que morava na Inglaterra, um cara negro, e ele sempre achou que o racismo era uma coisa que praticamente não existia, e ele falava, olha, eu nunca tive nenhum obstáculo por causa da minha cor, eu nunca fui preconceituado. Isso é uma coisa que fica no imaginário daqueles que realmente acham que nunca sofreram preconceito. O preconceito ele não precisa ser necessariamente claro, aberto e direto. O preconceito acontece, eu costumo dizer que nessa crise, o negro ele é aquele que mais sofre numa crise como essa, porque quando tem uma fila de pessoas procurando um emprego, se tem 2 vagas e aparecem 40 pessoas negras e 10 pessoas brancas, essas 2 vagas serão decididas entre as 10 pessoas brancas e as negras serão colocadas de fora imediatamente. Outra forma da gente perceber o que é o preconceito é quando procuram profissionais para trabalharem no balcão e deixam claro que procuram pessoas de boa aparência. Eles estão deixando claro que o negro não precisa nem ir, que não vai ser convidado. Eu já falei de vários obstáculos que eu já tive, entre eles para trabalhar na televisão de Ponte Nova, porque na época o diretor era uma pessoa de nome Jorge, chamado Jorginho pela população pontinovense, Jorginho de olhos claros, muito branquinho. Ele virou para mim e falou de uma forma muito clara que para trabalhar na televisão tem que ter boa aparência, e a boa aparência obviamente é não ser de pele escura. E quando eu vejo pessoas falando que não existe preconceito, que o racismo quase não existe no Brasil, a gente até pode pensar que o racismo estrito sensu, que significa aquele racismo do tipo penal, racismo, ele possa ser um crime pouco, digamos que, pouco detectado no Brasil, né? O racismo é, por exemplo, você chega num comércio e tenta comprar e a pessoa vira para você e fala, não atendo negros nesse comércio. Isso é racismo. Agora, o preconceito racial, o preconceito, ele acontece naturalmente na nossa sociedade, né? O preconceito é mais ou menos assim. Vou contar outra história que eu acho que merece ser contada, experiência própria. Eu sempre tive, eu sou moreno, né? Quem olha aqui consegue ver que eu fico escuro muito fácil, principalmente no Brasil. E eu me lembro que eu estava morando em São Paulo, então eu saí para fazer uma caminhada. E passamos num shopping, que eu esqueci qual que é o shopping, eu só sei que o shopping tem... Mas assim, não lembro o nome do shopping, mas o shopping tem aquelas cadeirinhas internas. E a Jennifer estava comigo, ela foi numa loja e eu fiquei fora para esperar a Jennifer. Nisso eu sentei naquela cadeirinha e uma mulher que estava mexendo com o celular, sentada na cadeira com o celular, ela saiu correndo desesperada. E a pergunta básica que eu faço é, se eu fosse branco de olhos azuis, ela teria saído correndo? Claro que não, gente. Claro que não. Então, são essas nuances de racismo que, às vezes, o negro de direita não consegue perceber. Esse colega, que não é colega, né, conhecido pela internet, né, que eu posso até falar o nome, que é o Alan, ele acha que nunca sofreu preconceito porque ele é tão moldado pela sociedade preconceituosa que ele já é incapaz de perceber o preconceito. Ele nem consegue mais perceber que ele está sofrendo preconceito, porque tornou-se uma coisa normal. Ele cresceu dessa forma, ele sempre viveu dessa forma, ele sempre foi subjugado, assim sempre foi e ele nunca percebeu. Agora, falar que não existe preconceito no Brasil, isso é um desrespeito muito grande